Olá, seja muito bem-vindo ao Plano de Voo, o videocast da ABAR, Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Aqui, debatemos temas mais relevantes da aviação com especialistas no assunto. E neste episódio vamos falar dos custos do setor aéreo e seus impactos na competitividade desse mercado. Se você pagasse mais da metade das suas contas em dólar, a sua vida seria bem mais cara, não é mesmo? Combustível, manutenção, arrendamento de aeronaves, por exemplo, são itens precificados em dólar. Isso deixa quase 60% das despesas do setor aéreo sujeitas à variação do câmbio. Mas, mesmo pressionadas por esses altos custos, as companhias venderam passagens aéreas mais baratas em 2023. Fique com a gente e você vai entender tudo. Eu sou Milena Machado, jornalista, apresentadora deste videocast, e é um prazer ter você aqui. Estão conosco hoje Jurema Monteiro, presidente da ABAR, e Adalberto Febeliano, engenheiro aeronáutico e mestre em economia do transporte aéreo pelo ITA. Também é vice-presidente de estratégia e ESG da Synerjet. Jurema, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Milena. É um prazer e uma honra estar aqui decolando nesse nosso plano de voo. Projeto lindo e relevante. Adalberto, obrigada também por você estar conosco aqui. Eu que agradeço, é uma delícia estar aqui com vocês, estar aqui com a Jurema, estar aqui com você, Milena. E a nossa proposta é uma conversa aberta, né? Principalmente sobre esse assunto, que é o impacto dos custos na competitividade desse mercado. E eu quero já começar com você, Jurema, entendendo de cara como é que o câmbio vem afetando a competitividade do setor aéreo brasileiro. Milena, a gente tem discutido a agenda setorial há muitos anos. A ABAR é uma associação fundada há 12 anos com essa missão de trabalhar por políticas, iniciativas que ajudem o desenvolvimento do setor, um ambiente de negócios mais competitivo. O Brasil viveu uma revolução nos últimos 20, 25 anos, que segue um processo que o mundo todo já vinha praticando, relacionado à ampliação, mudança das regras e à desregulação do setor. Isso fez com que a gente ficasse mais competitivo, atraísse mais empresas, diminuísse a barreira de entrada de novas companhias. Eu acho que esse assunto vai render bastante aqui na nossa conversa. Hoje, a ANAC, que é a agência que regula o setor aéreo, ela traz com muita transparência todos os dados do setor. Número de aeroportos que são operados, passageiros transportados, custos. E a partir da análise desses custos, a gente consegue detectar que 60% dos custos do setor são dolarizados. Isso acontece no mundo todo, não é um privilégio só do Brasil, mas para a gente que tem uma economia de um país emergente, que sofre com as oscilações nas questões geopolíticas externas, com as questões internas, isso tem pressionado os custos de uma empresa aérea. A gente olhasse o câmbio praticado no país em 2010, 12, 17, 18, 19, ele mudou muito em relação ao praticado agora, hoje em dia. A gente tem uma oscilação cambial nos últimos 4 anos de algo como 37%. Isso pressiona uma empresa? Pressiona, como você bem disse, como se fosse nossa conta, né, pessoal. Se a gente tem um indicador que sobe nessa ordem, 30%, 40%, naturalmente você tem um desencaixe no seu dia a dia, nos custos do seu dia a dia, nas suas dívidas contratadas. Então, hoje, como funciona o custo de uma empresa aérea? Basicamente, a maior pressão de custos vem do combustível da aviação, e eu acho que esse é um tema para a gente explorar, debater e encontrar mecanismos de reduzir esse impacto. Ele é pressionado também pelo leasing de aeronaves. Nenhuma empresa aérea detém as suas aeronaves. Uma ou outra, eventualmente, no mundo, mas a maioria aqui no Brasil, elas fazem um leasing, elas fazem um arrendamento de uma aeronave. E até por isso a gente tem uma frota tão nova no Brasil. Hoje a frota média de aeronaves no Brasil é em torno de 7 a 8 anos, porque elas renovam esses contratos para trazer aeronaves novas, mais modernas e mais eficientes. E a manutenção, motores, peças, enfim, uma série de itens que são importados. Se a gente não tem controle sobre a agenda cambial, mas se a gente puder trabalhar com o controle, esse é o item mais sensível. Então, de fato, o ambiente macroeconômico, ele traz uma complexidade para a gestão de uma companhia, porque ela faz planejamentos de longo prazo, baseado em uma taxa de câmbio vigente. Quando esse valor oscila muito, isso traz um impacto imediato. As empresas buscam dividir isso com muita eficiência, porque um repasse do aumento traria a inviabilidade do preço de um bilhete aéreo, por exemplo.
né? E, Adalberto, sobre o custo, o combustível de aviação, que a Jurema acabou de citar aqui, né? Você poderia nos explicar por que é um custo tão alto, nesse caso, exatamente desse item? Você gasta muita energia para tirar o peso do chão. É basicamente isso. Para você tirar o avião, né, você precisa gastar muita energia e você vai consumir muito combustível para isso. Os combustíveis em 2023, eles representaram 35,6% do custo das empresas aéreas no Brasil. Isso é dado que está na ANAC. Você pode entrar no site da ANAC, tem lá nos anuários estatísticos, eles têm lá uma planilha onde você pode ver a composição dos diversos custos. E combustível sempre é o item mais significativo na planilha de custos de empresa aérea, tá? De maneira geral, no Brasil e no mundo, porque, como eu disse, você precisa de muita energia para tirar 70 toneladas do chão, levar até 35 mil pés e voar 900 km por hora. É disso que nós estamos falando. Então, realmente, você precisa... É muito intensivo no uso de energia. Milena, eu posso fazer aqui uma Claro. parte, né? Assim, só para explorar um pouquinho esse tema. Acho que quando a gente fala de agenda de competitividade, o que a gente está discutindo é o que pode mudar para que a gente seja mais competitivo, né? O combustível, como o Adalberto muito bem disse, ele é o item mais sensível, ele traz muito impacto. O que tem dentro do preço do combustível? A produção deste insumo tem tributo e tem uma logística. Então, a gente tem hoje aeronaves decolando de norte a sul do Brasil. Uhum. Preciso produzir combustível aqui na região de Campinas, Paulínia, e levar esse combustível, muitas vezes, até Manaus, até Belém. Porto Velho. Porto Velho, exatamente. Muitas vezes usando caminhões, que também vão usar combustíveis, né? Assim, o diesel. Então, há uma complexidade nessa discussão. O que a BEAR fez há alguns anos, eu acho que é rico de discutir. Existem modelos de distribuição, de tributação, de precificação de combustível diferente do que o Brasil pratica. Eles podem ser usados como referência num benchmarking para as nossas políticas aqui? Existe. A gente conseguiu detectar, por exemplo, na Colômbia, no Chile, boas práticas. E aí a gente está falando da nossa região também, né, Adalberto? Porque Exato. a aviação ela é conectada no mundo todo. Ela tem uma regulação muito parecida no mundo todo e precisa ser assim, né, para a gente poder trabalhar em parceria com outros países, com outras companhias aéreas. Mas não adianta a gente comparar uma empresa aérea brasileira a uma companhia aérea europeia, americana. A gente até pode também, as nossas ganham em muitos quesitos. Mas é preciso olhar a competitividade na nossa região. E acho que a gente consegue hoje colocar propostas como setor para que a gente repense. Por exemplo, ICMS, que é um imposto que incide sobre combustível, ele só existe no Brasil. Então, existem outros modelos, a reforma tributária está aí, vai Isso certamente endereçar deve mudar esse um pouco assunto. isso. Né? Uhum. Logística, descentralização de produção, por exemplo, e o modelo de precificação também. Né? Existem outras formas, dá para usar uma precificação diferente para aquilo que é produzido aqui, daquilo que é importado de fora. O problema, Milena, é que a aviação, ela não é um fim em si. Nós não voamos aviões porque a gente acha bonito voar avião. Nós voamos aviões para oferecer um serviço, para integrar o país. O turismo depende fundamentalmente da aviação. Os outros negócios dependem fundamentalmente da aviação. Eu sempre gosto de brincar. O dia que o Brasil construir um trem-bala de Porto Alegre a Manaus, vão ser 2 dias e meio de viagem. Não dá para você pensar num país do tamanho do Brasil sem aviação. Desde os anos 30, as elites políticas e econômicas do país se preocupam com a aviação, com desenvolver a aviação. E nós esquecemos disso nos últimos 30, 40 anos. Nós precisamos da aviação. E a nossa aviação é pequena. Nós temos alguma coisa aí em torno de 5.700 municípios no país. A aviação comercial chega a 150, menos de 3%. Então, nós precisamos crescer muito, desenvolver muito a nossa aviação. E o que acontece nesse atual contexto que a aviação não está sendo tratada e olhada com a devida atenção que ela merece e precisa? Milena, eu acho que a gente precisa separar as coisas, né? Assim, acho que precisamos ter mais atenção. Mas a gente também não pode dizer que não tem atenção nenhuma. Por exemplo, né, nos últimos anos, o país viveu um programa
e desenvolveu um programa de concessões aeroportuárias que hoje fez com que a gente desse um salto gigante de qualidade e segurança na infraestrutura aeroportuária existente. A gente tem aeroportos hoje no Brasil que concorrem com aeroportos do mundo todo, não só no número de embarques, decolagens e embarques, mas na qualidade da infraestrutura do serviço de atendimento ao passageiro. Quando a gente fala em aviação, a gente pensa muito no avião, mas ele é uma experiência maior do que isso, né? Desde a hora que a gente sai de casa, prepara malas, chega no aeroporto, a experiência de embarque, de serviços, tudo isso compõe o modal. Então, nesse quesito de infraestrutura, nós demos grandes saltos. O serviço aéreo, as empresas aéreas, eu acho que hoje carecem de um olhar de maior atenção. A gente vivia já um ambiente de muita pressão de custos, o câmbio com disparado, como a gente falou no começo, já elevava a dívida das empresas, e isso foi extremamente agravado durante a pandemia. No mundo inteiro, vários países usaram políticas de apoio ao setor, porque de uma hora para outra as empresas deixaram de voar. Se elas deixaram de voar, elas deixaram de ter receita, automaticamente elas tinham dívidas. Para ajudá-las, o governo americano, português, alemão, espanhol, fizeram programas para incentivo e recomposição, reperfilamento dessas dívidas. Só o caso dos Estados Unidos, por exemplo, foram 50 bilhões de dólares aportados no setor. Boa parte desse recurso a fundo perdido. Então, a nossa condição de competição hoje é muito diferente, porque o Brasil não teve esse olhar. Nós tivemos algumas medidas de renegociação, remarcação e cancelamento de bilhetes, foram muito importantes, mas não um programa estruturado de apoio. Então, hoje as empresas elas têm situações muito distintas entre si, mas, via de regra, elas tiveram um aumento de dívidas e um custo de capital muito alto. Então, administrar isso, criar uma política para ajudar isso é importante. O Congresso aprovou um projeto enviado pelo governo de uso do FNAC, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil, para incentivo ao setor. Então, vai ser muito importante, a gente certamente vai dialogar com o BNDES para a regulamentação dessa política. Para além disso, acho que existe um desafio, o Adalberto colocou muito bem assim, aqui. Hoje nós temos no Brasil uma malha que atende em torno de 150 municípios. O governo tem um plano de incentivo, por exemplo, de mais 100 aeroportos de desenvolvimento, aeroportos regionais. Isso é muito importante, mas não adianta só a gente incentivar e melhorar a infraestrutura. De novo, a gente precisa ter uma política de incentivo para as linhas aéreas. Você precisa lembrar, Milena, que hoje nós somos o 6º maior mercado do mundo. Nós temos mais de 100 milhões de passageiros por ano no nosso mercado doméstico. É um mercado gigantesco, mas significa também que a gente faz meia viagem por ano por habitante. Então, em países comparáveis com o Brasil em termos de dimensões geográficas, Austrália, Canadá, Estados Unidos, esse índice é na casa de 3. Quer dizer, então, o nosso mercado teria potencial para ser 6 vezes maior do que ele é hoje. Tá? Quando nós olhamos para os nossos vizinhos, no Chile, na Colômbia, tem 0,7, 0,8 viagem por habitante por ano. Então, o nosso mercado, embora seja um dos maiores do mundo, ainda tem muito para crescer, ainda tem muito para se desenvolver. Então, vale a pena que o Estado brasileiro, não vou nem dizer o governo, que o Estado brasileiro se preocupe com o setor. Por quê? Porque isso significa levar mais desenvolvimento para todas as regiões do país. Nós sempre falamos, né? Vimos isso há anos, né, da interiorização do desenvolvimento, da integração nacional, de levar oportunidades econômicas para todas as regiões do país. Sem avião você não faz isso. Sim. Sem aviação você não faz isso. Então, é necessário que seja uma preocupação do Estado brasileiro. Nós temos a 2ª maior rede de aeroportos do mundo, de aeródromos do mundo. Nós temos a infraestrutura. Nós precisamos aproveitar, usar mais intensivamente essa infraestrutura, criar um ambiente de negócios que seja mais acolhedor para a atividade aérea. E quando a gente fala de atividade aérea pública, das empresas aéreas e privada também. Né? Porque você não vai conseguir viabilizar transporte aéreo comercial regular para cada um dos 5.700 municípios. Isso não vai acontecer. Alguns são pequenos demais para justificar um voo regular. Você vai depender do táxi aéreo
e do avião particular para chegar nessas cidades menores. Mas eu estava, então, pensando junto com vocês, enquanto vocês falavam, além da infraestrutura, desenvolver o segmento aéreo no Brasil também significa acolher novas empresas, ter esse ambiente que favoreça a entrada e também a execução do serviço de novas empresas. Seria isso também, criar um ambiente todo acolhedor. Isso é muito importante. O ambiente tem que ser mais acolhedor. Acolhedor é uma boa palavra. Né? Hoje o nosso ambiente é um pouco tóxico. Nós temos muita dependência de variação cambial, como a Jurema já mencionou. Nós temos o combustível mais caro do mundo, né? Nós temos regras, especialmente de proteção de direitos do consumidor, que são muito rigorosas. E veja bem, nós, empresas aéreas, nós trabalhamos com a regra que o Estado brasileiro colocar para a gente. Né? Mas tudo isso tem custo. Quanto mais exigentes são as normas de segurança, as normas de direito do consumidor, né? Mais custo isso significa para a empresa aérea. Portanto, mais altos vão ser os preços das passagens. Do couro sai a correia, não tem como a gente escapar dessa dinâmica. Acho que a gente está falando de um tema importante, que é competitividade. O que a gente precisa fazer para romper barreiras que inibam a entrada de novas companhias no Brasil? Essa é uma agenda que, ao longo dos últimos anos, todo o setor e o governo envolvido também tem buscado romper. Então, uma medida muito importante, por exemplo, a gente tinha uma restrição de investimento de capital estrangeiro em empresas aéreas. Uma medida provisória em 2018 endereçou o assunto, o Congresso aprovou e hoje não existe mais. A gente pode ter 100% de capital estrangeiro em empresas aéreas. Mas isso sozinho não é suficiente para gerar atratividade. A gente precisa ter um ambiente estável, a gente precisa ter segurança jurídica, o crescimento econômico é importante e, recentemente, a gente viu o anúncio, por exemplo, de uma taxa de crescimento do PIB maior do que o esperado, o que traz uma boa mensagem para o mercado, mas ela precisa vir acompanhada de estabilidade, a manutenção dessas condições para que as empresas possam ter previsibilidade e longo prazo para fazer esse investimento. Nos últimos 20 anos, a gente viu, de certa forma, isso acontecer no país. A gente tem novas empresas operando. A gente viu o crescimento do número de passageiros sair de algo como 30 milhões de passageiros no início dos anos 2000 para 112 milhões de passageiros, que foi o que a gente transportou no ano passado. Um número, inclusive, 15% maior do que 2022, um ano que a gente ainda sofria muito com os impactos da pandemia. Agora, esse assunto está superado, a gente estabilizou. Mas se a gente pegar a linha de tempo e o número de passageiros transportados, a gente está estagnado há muito tempo. Esse percentual, essa taxa da meia viagem por habitante, infelizmente, ela não tem mudado. O que a gente tem que fazer para romper as últimas barreiras de incentivo para novas empresas virem para o Brasil e a gente ter um ambiente mais de disputa? Essa competição entre as empresas cria melhor condição para o passageiro. E é isso que a gente quer, ao final. Mais força também, né? Para ir lá e conversar, dialogar, negociar. Mais alternativas para o passageiro. Então, mais empresas competindo nos mesmos aeroportos ou abrindo novos aeroportos. Novos modelos de negócio. Tanto você fala das low costs, né? Das low costs e das charteiras, né? Empresas especializadas em voos charter. Hoje, no Brasil, você tem basicamente voos charters que são muito importantes para o desenvolvimento turístico. Você tem basicamente as próprias empresas comerciais usando a ociosidade do avião delas para fazer alguma coisa de charter. Nós podíamos fazer mais, especialmente aqui dentro da América do Sul, dá para fazer coisas muito, muito mais inteligentes. O charter vale a pena a gente trazer aqui para aqueles que conhecem o setor, mas que não estão tão familiarizados, é um fretamento. É aquela operação que não é regular. Então, ela pode ser feita, obviamente, por uma empresa certificada com operação no Brasil, mas não necessariamente por uma empresa que opera regularmente. Então, a gente poderia ter alguém se dedicado a isso. É um outro modelo de negócios que ajudaria a gente a crescer dentro do país. Como é que fica a questão de custos de pessoal, que também é muito específico. Em todas as áreas da aviação é muito específico, né? Atendimento não é qualquer atendimento, é atendimento no ar, né? As necessidades, o repertório, é muito específico a aviação. As questões que envolvem mão de obra, elas são importantes porque elas estão ligadas à prestação do serviço.
E tem um princípio que é inegociável na aviação, que é segurança. Então, existem regulações internacionais que o Brasil segue e que as empresas aéreas são também responsáveis para garantir, em primeira mão, segurança operacional. Acho que é algo que nenhuma companhia aérea discute ou negocia. Seguindo esses padrões, o Brasil ainda tem alguns avanços que podem melhorar a nossa condição de custo para a competitividade do setor, sem abrir mão de segurança. Então, garantir escalas mais flexíveis, garantir escalas de tripulação, né, principalmente, que nos permitam adaptar à realidade do país. Então, hoje, nem sempre uma companhia aérea consegue ter com a mesma tripulação um voo como, por exemplo, Rio de Janeiro, Fortaleza, ida e volta com a mesma tripulação, porque a escala nem sempre permite, e a gente sabe que hoje a gente voa em aeronaves modernas, como no mundo todo, com profissionais extremamente capacitados. Então, tendo em vista a segurança, acho que a gente consegue ainda endereçar questões para melhorar a nossa relação de eficiência quando a gente fala em relação à mão de obra. Agora, não há dúvida que a gente pode e tem que e vai crescer no país. Então, uma das questões que mais nos preocupam hoje como setor é a criação de novos postos de trabalho qualificados, investir em programas de capacitação e atração de talentos, manutenção de talentos, para que a gente possa, daqui a alguns anos, ter mais pilotos, comissários, mecânicos de aviação, e para isso a gente tem que fomentar esse trabalho desde agora, para que de fato a gente atraia novos talentos, atraia jovens que têm interesse em se desenvolver dentro desse segmento. Hoje o país tem em torno de 60 mil empregos gerados diretamente por conta da aviação, empresas aéreas, mas a gente tem um potencial enorme de crescimento do transporte e vai precisar de mais mão de obra. Então é fundamental fomentar essa capacitação, essa atração de novos profissionais desde já. E nesse tópico nós temos um tema que é de grande relevância. Nós precisamos aumentar a presença feminina nas empresas aéreas. Nós temos uma presença feminina ínfima, muito pequena, e é uma das 10 profissões mais bem remuneradas do país. Se você olhar entre as 10 profissões mais bem pagas do país, piloto de avião é uma dessas 10 profissões, e nós precisamos aumentar o número de mulheres nas cabines de comando. Não só como comissárias, nas cabines de comando, como pilotos. É uma profissão muito, muito enriquecedora, né? É uma profissão muito bacana e nós precisamos motivar mais meninas a entrarem nessa profissão. É muito bom ver um homem levantando essa questão, porque essa discussão sobre a diversidade, ela não é de uma mulher ou de um homem, ela é de todos nós, né? O Brasil, ele tem hoje um número de pilotos em torno de 3% Isso. do número de pilotos em atuação no Brasil são mulheres. No mundo, esse percentual é 3%. 3%. Então, no mundo, o número já não é bom, assim, né? Não é um número expressivo, e no Brasil a gente está abaixo desse percentual. Então, há sim espaço para crescer. A ANAC tem feito um trabalho com um programa chamado Asas para Todos, para justamente atrair a atenção para esse assunto, criar mais oportunidades. O debate já gera o interesse, Isso. Cria as condições. E a gente quer apoiar e fomentar cada vez mais políticas de inclusão dentro do setor de diversidade para o crescimento dele. E isso é importante para pilotas e para mecânicas. Mecânicas de avião também é uma profissão muito boa, com excelentes salários, também muito enriquecedora do ponto de vista pessoal. Você está sempre estudando, aprendendo, recebendo treinamento, atualizações técnicas, e também temos um número baixíssimo de mecânicas e não tem absolutamente nada que as impeça de atuar na manutenção dos aviões. Que maravilha. Seguindo aqui a nossa conversa sobre a competitividade e os custos do setor, a gente tem dados da ANAC que mostraram que o preço médio das passagens aéreas registrou uma queda de 3,9% em 2023. Então, ou seja, com tudo que a gente viveu recentemente, as restrições da pandemia que deixou o setor parado, principalmente, né? As companhias aéreas, mesmo pressionadas com todo esse alto custo na moeda estrangeira, né, atrelado ao câmbio, ainda conseguiram vender passagens mais baratas. Como é que isso é possível? Como é que a aviação aérea se mantém, né? Não só no Brasil, mas também no mundo? Acho que o preço da passagem é dos assuntos mais comentados nas rodas
que a gente senta. Pois né? é, pois é. Pessoal e profissionalmente tem sempre alguém. E o que é bom, sinal de que as pessoas querem voar realmente é necessário, como o Adalberto falou, e a gente sempre volta nessa discussão. O Brasil tinha um modelo até o final do século passado, até o final dos anos 90, que era um modelo de tarifas congeladas, né? As empresas aéreas apresentavam os seus custos e o Estado definia quais as rotas que elas podiam voar e o preço que elas podiam cobrar. Isso fazia com que, em média, o preço da tarifa média, no início dos anos 2000, girasse em torno de R$1.000, R$1.090, mais ou menos. O tempo, a desregulamentação que foi promovida no setor, o aumento da competitividade, apesar do aumento de custos, fez com que as empresas conseguissem reduzir essa tarifa média a menos da metade desse valor. A gente já teve tarifa média em torno de R$450 no país. Os últimos anos, com a pressão do custo, inflação, câmbio, combustível, tudo isso que a gente vem conversando, pressionaram essa tarifa média. Mas hoje a gente tem um preço em torno de R$600, R$690, R$670, que é uma tarifa que, se a gente fizer uma conversão para o câmbio, uma tarifa muito competitiva, até comparada com outros mercados. O preço do quilômetro voado no Brasil é um preço competitivo. Ele é equilibrado à renda? É uma outra discussão. É outra né? discussão. É uma outra discussão. História, é outra história. Né? A gente viu no início desse século, nos anos 2001, 2002, até 2015, 2016, o número de passageiros triplicar no país, dadas a uma série de condições internas das companhias e externas do meio e da economia brasileira que fortaleceram renda. Trouxeram mais brasileiros para dentro do setor aéreo, o que foi muito positivo. E é esse modelo que eu acho que a gente tem que perseguir, como Estado, como nação e como setor. Então, criar condições para atrair mais pessoas. Dentro desse modelo de tarifas flexíveis e dinâmicas, como que as empresas conseguem fazer isso? Antecipando a sua oferta. Então, hoje uma companhia aérea coloca voos à venda com quase um ano de antecedência, e na compra antecipada, em determinados dias, horários, rotas, você consegue tarifas muito competitivas. Então, essa cultura da compra antecipada, da programação, ela tende a ajudar aquele passageiro que consegue planejar a sua viagem a ter tarifas mais competitivas. Então, respondendo de certa forma, Milena, eu acho que não existe uma única bala de prata, mas a cultura da compra antecipada tende a nos ajudar a encontrar tarifas mais competitivas. Milena, o setor, a indústria de transporte aéreo é uma indústria hipercompetitiva no mundo inteiro. Todos os ganhos de produtividade que a indústria consegue, ela acaba repassando para o consumidor final, para o passageiro. Eu recebi dia desses um vídeo muito curioso sobre as maravilhas de voar nos anos 70, mostrando os cardápios, o glamour, que as pessoas tinham que botar terno e gravata para viajar. E nesse vídeo tinha lá o preço de uma passagem Rio-Lisboa, 25 salários mínimos. Nossa. Então seria o equivalente hoje a R$30 mil. Hoje você faz São Paulo-Lisboa por talvez $1.000, R$5.000. Isso, às vezes menos do que isso. Então, ou 10% veja seja, só, se pega uma promoção, né? R$13.000. Então você veja o ganho que nós tivemos, a redução de preço que nós tivemos dos anos 70 para cá, de 25 salários mínimos para 4 salários mínimos. Então, parte disso é ganho de produtividade puro. Os aviões hoje usam metade do combustível que eles usavam lá na década de 70, são muito mais modernos, com motores muito mais modernos, mas muito é eficiência operacional, melhor planejamento de rotas. Os aviões lá nos anos 70 voavam 7, 8 horas por dia, em média, cada avião. Hoje, aqui no Brasil, nós somos um dos países mais eficientes em termos de uso da frota. Nós voamos 10, 11, dependendo da empresa e da época do ano, até 12 horas por dia por avião. Então, você tem um uso muito grande dos seus ativos. E é isso que permite essa redução de preço. Você está usando melhor. Você vai pagar um arrendamento para o avião.
Para o motor não, para o motor você paga uma taxa por hora de voo, mas para o avião é um arrendamento fixo. Se eu voar 12 horas por dia e não 10 horas por dia, eu consigo mais receita para ajudar a pagar aquele arrendamento, eu consigo fazer preços mais econômicos. Então, é por isso que as empresas estão muito preocupadas o tempo todo com a ampliação dos mercados. Deixar esse patamar de meia viagem por ano por habitante, deixar isso para trás, ir para 0,7, 0,8 viagem por ano por habitante. Por quê? Porque isso significa ganhar escala de operação e aí você tem uma série de ganhos econômicos que você pode repassar com passagens mais baratas. E se as passagens forem mais baratas, mais gente vai querer viajar. Então, esse é o círculo virtuoso que nós temos que buscar. Eu acho que, se você me permite, eu acho que o Adalberto trouxe uma questão muito importante quando a gente fala de competitividade, que é eficiência. Uma companhia aérea, ela gira toda a sua operação, desde o planejamento até o seu controle, em torno da eficiência. Porque pensa como é o dia a dia de um presidente de uma companhia aérea quando ele começa o dia, né? Ele tem um quebra-cabeça de muitas peças para encaixar. Frota, tripulação, equipes de base em aeroportos, manutenção, todos os seus custos, todos os stakeholders que ele tem que cuidar, internos e externos. O encaixe de todas essas peças é que faz uma operação eficiente. E é isso que nós temos que perseguir. Quais são as barreiras que a gente ainda tem dentro do ambiente de negócio de uma companhia aérea brasileira para que a gente seja mais eficiente? A gente consegue melhorar, por exemplo, o tempo de rota em voo. A gente tem um trabalho em conjunto com o DCEA, a ABEAR e as empresas aéreas em conjunto com o DCEA, de revisão de rotas aéreas. Quando a gente voa menos, a gente ganha eficiência. A gente tem alguma coisa para fazer em solo com aeroportos? O que a gente pode fazer para ganhar mais eficiência? Um tempo menor de pouso e decolagem ajuda a gente a conseguir, muitas vezes, a companhia fazer mais uma rota no mesmo dia com aquela aeronave, com uma nova tripulação. É mais emprego, é mais renda, é mais passageiro voando. Exato. Então, a gente tem que perseguir a eficiência para chegar num ambiente de negócios mais competitivo. O que a ABEAR, então, tem feito na prática para criar esse ambiente acolhedor e quebrar essas barreiras que faltam para gerar o incentivo de fato para o despertar do setor aéreo? Acho que a gente, ao longo desses 12 anos, desenvolveu várias agendas, apoiou, incentivou várias agendas que foram importantes, mas eu acho que a gente tem um case que vale a pena usar como exemplo, falando de eficiência, que é um case muito bem sucedido no estado de São Paulo. Hoje a gente tem uma regra de teto de imposto do ICMS sobre combustíveis da aviação, que limita em 18%, mas durante muito tempo ele foi 25%, e São Paulo é o estado que concentra a maior malha, ou seja, combustível é o item que mais pesa. O Brasil é o único país que tem um imposto regional, que é o caso do ICMS, sobre combustível, e a gente ainda pagava a alíquota mais cara do país justamente aqui. Então, durante muitos anos a gente discutiu isso, e em 2019 o governo do estado de São Paulo tomou uma decisão de reduzir essa alíquota. Mas então o estado abriu mão de receita, abriu mão da arrecadação? Não, porque ele fez uma aposta de que o setor, com a redução dessa alíquota, teria uma redução de custo que permitiria uma ampliação de operação. E mesmo com os desafios impostos com a pandemia, isso se deu. A gente teve um crescimento de mais de 700 voos semanais no estado de São Paulo, o que trouxe um equilíbrio para a arrecadação do estado, do ponto de vista fiscal deste imposto, mas que trouxe um ganho para o estado. Que toda vez que um avião decola, a gente está decolando, e o Adalberto bem pontuou isso, com passageiros que vão fazer negócios, então vão usar um serviço de táxi, de hotelaria, de gastronomia, seja lazer, seja negócios, tem carga no porão das aeronaves, o que gera mais indução de desenvolvimento econômico. Então, essa ação concreta, ou esse case do estado de São Paulo, mostra como uma política de incentivo bem dirigida traz resultados positivos, não só para o setor, mas principalmente para o passageiro. O Estado também ganha. E que a gente possa cumprir a nossa principal missão. Acho que toda essa discussão é como o setor pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Acho que o Adalberto contou muito bem, acho que ainda antes na nossa prévia, né? O país não se desenvolve sem avião. Jurema, conta pra gente.
Quantos órgãos foram transportados este ano? Eu tenho a estatística até 2023, 64 mil órgãos transportados gratuitamente por empresas 64 aéreas. mil vidas salvas. Lembra que eu falei que o transporte aéreo é fundamental para um país como o Brasil? Como é que você ia ter um sistema de transplante nacional se você não tem como captar e como trazer esses órgãos? Inclusive o Estado de São Paulo ontem lançou um programa para fazer isso também com aviões privados, particulares e de táxi aéreo. Por quê? Porque nós precisamos dessa ferramenta. A aviação é uma ferramenta. Nós temos um país para desenvolver e precisamos dessa ferramenta para esse desenvolvimento. A gente não pode nunca perder isso de perspectiva. Esse programa de transporte de órgãos, ele nos orgulha muito, né? Gratuitamente as empresas fazem esse transporte numa coordenação de uma central única de transportes organizada junto com o SUS para atender o país inteiro. E ele é um exemplo, né, do quanto o papel social da aviação pesa. Eu acho que a gente tem uma agenda hoje no país para enfrentar a redução de custos e estimular a mais passageiros, mais brasileiros possam voar dentro do país. Com a redução de custos, as nossas aéreas vão poder voar mais e a gente talvez rompa barreiras para atrair mais companhias. E isso vai, sem dúvida alguma, refletir no número de passageiros transportados. O importante, efetivamente, quer dizer, o nosso negócio é vender transporte, é vender assentos quilômetros, com como segurança. A gente diz, né? Então, isso é que é fundamental. Hoje, o que nós precisamos ter? Transporte eficiente, transporte rápido, transporte para o maior número possível de localidades. Isso que a gente tem que buscar. Né? E, claro, sempre o menor custo, mas como eu já mencionei, isso é natural. Cria as condições de concorrência que naturalmente você vai ter preço baixo. E depois de tudo isso que a gente falou aqui, como é que vocês avaliam, então? Dá para tirar uma conclusão sobre a evolução do setor aéreo nesse contexto de custos voláteis, dessa expectativa de enxergar a vontade política por parte dos nossos governantes para desenhar esse Brasil que a gente precisa? Qual que fica a avaliação? Acho que hoje a gente vive um momento muito positivo da aviação. Primeiro, porque é um transporte seguro e ele tem se mantido assim. Segundo, porque a gente vê e a gente tem dados que mostram a eficiência e o crescimento, ou melhor, que mostram o crescimento do setor graças à sua eficiência. Então, a gente teve um salto quantitativo enorme no número de passageiros, graças a uma série de fatores que a gente veio discutindo aqui. E a perspectiva de futuro é, mantidas as condições de estabilidade que o país tem apontado, é possível que a gente consiga endereçar agendas para diminuir barreiras e aumentar a competitividade das nossas empresas hoje em dia e a atração de novas companhias. De que forma? Reduzindo custos. Olhando a todos os itens que compõem o custo do setor, para que eles possam ser mais otimizados. A redução de custos tem como resultado tarifas mais competitivas, mais passageiros voando. É esse a tríade que a gente deve perseguir. Então, um ambiente mais competitivo com redução de custos, mais eficiente, atraindo mais passageiros. Estamos no caminho certo, então. Temos desafios, mas estamos na rota. Nosso plano de voo está bem traçado. Ai, que bom. Então, já que a Jurema falou disso, deixa eu falar um pouquinho do futuro. Né? O futuro, o que nós precisamos? Eu acho que tem duas coisas muito importantes aí na nossa proa que nós precisamos ter em mente. Primeiro, a descarbonização do setor. Né? O setor está passando por uma mudança tecnológica muito grande. Nós teremos que descarbonizar o setor. Como nós já comentamos aqui, o setor é intensivo em energia, então eu não tenho como não usar energia. Então eu vou ter que partir para energias alternativas. Tá? Aí já abre uma oportunidade incrível para o Brasil com os combustíveis sustentáveis de aviação. Eu, particularmente, como técnico, vejo que o etanol é uma das melhores fontes hoje, uma das mais competitivas fontes para produzir combustível sustentável de aviação. E isso deve se manter por pelo menos mais uns 30, 40 anos. Então o país tem uma janela incrível para usar todo o seu poder no agronegócio, toda a sua produtividade. Nós usamos etanol para mobilidade há
pelo menos 50 anos. Desde Então, os anos 70. exatamente, exatamente. Então, nós temos um know-how, um conhecimento, uma experiência que ninguém tem. Então, temos que aproveitar essa oportunidade. Tá? Passados esses 50 anos, talvez a gente vá para hidrogênio, talvez siga outras rotas, mas essa janela de oportunidade está colocada aqui para a gente, nós temos que aproveitar. Inclusive porque isso significa que o transporte aéreo no Brasil provavelmente ficará mais barato, como a Jurema tem falado, do que no restante do mundo. Porque o combustível sustentável de aviação no exterior custa 3 a 4 vezes mais caro do que o atual querosene de aviação de petróleo. Aqui no Brasil poderá custar, minha estimativa, 2 a 3 vezes. Então a gente tem um possível ganho de produtividade muito grande. E um outro desafio que se coloca para a gente, que também o país tem que se preocupar, é uma maior integração entre os países sul-americanos. Fazer aqui um pouco do que foi feito na Europa, facilitar a conexão entre os países. A gente não deve ficar olhando só para o nosso umbigo, né? Eu sei que o nosso umbigo é muito bonito, mas vamos olhar também aqui para a região, né? Nós temos uma região que é muito complementar, tem um potencial econômico incrível, né? O Brasil é grande, mas é só metade da região, né? Metade do território, metade da população, metade da economia. Então, tem uma outra metade que a gente também tem que lembrar e tem que integrar. Então, acho que esse é um outro objetivo que a gente deve ter aí à frente. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. E você, também gostou desse episódio? Então deixe seu like e compartilhe esse videocast. Também se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações, para você não perder nenhum novo episódio do Plano de Voo. Eu espero você. Até a próxima!